Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de língua portuguesa da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, hoje na nossa aula nós iremos tratar de um gênero que faz parte da tipologia narrativa, que é o gênero conto, certo? Não é novidade para vocês. Na nossa primeira aula trabalhamos a respeito do gênero conto, trabalhamos lá com o conto, né, da Marina Colasanti a respeito da moça tecelã. Hoje eu trouxe para vocês um outro conto. Nós iremos nessa aula observar as características desse gênero, certo? Ou seja, quero que vocês observem a questão das características do gênero presente no texto. A questão de poucos personagens, né? Observar bem o enredo, o nosso espaço, em qual momento, né, se dá o clímax, né, onde se temos, de fato, o conflito gerador do texto, certo? Quero que vocês observem muito bem isso dentro do conto lido aqui. Claro, né, observar o nosso tipo de discurso, né, que tipo de narrador nós temos presente nesse texto. Lembrando, né, que na nossa primeira aula, quando eu mencionei a respeito desse gênero, falei sobre para vocês a questão do cuidado, né, de quando vamos ali, de certa forma, dizer qual a tipologia daquele texto. Por quê? Em sua maioria, os textos, né, apresentam outras tipologias dentro do mesmo texto, porém há sempre uma tipologia predominante, ok, pessoal? Certinho isso aí para vocês? Então vamos aí seguindo. Na tela, nós temos, claro, né, fazendo aqui a apresentação para vocês, a nossa área, a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Por quê? Nós trabalhamos de uma forma integralizada, vamos dizer assim, certo? Os componentes que fazem parte da mesma área, eles conversam entre si. Então, você pode observar que dentro aqui da nossa área de linguagem, que é a língua portuguesa, né? Arte, educação física, as áreas de língua estrangeira, aliás, os componentes aí inglês, né? No caso de vocês aqui, a língua inglesa, esses componentes, eles conversam, os assuntos, né, eles se interagem, vamos dizer assim, um complementa o outro, porque fazem parte da mesma área, no caso aqui a área de linguagem, certo? Então é interessante que vocês entendam por que sempre a gente menciona língua portuguesa, componente, né? Alguns professores anteriormente falavam disciplina, hoje nós falamos componente, certo? Porque compõem aí a área de linguagem, claro? E depois nós temos, né, a segunda etapa, que é a turma de vocês, nós temos a segunda etapa do ensino fundamental, certo? Segundo semestre, módulo 1, unidade 1, certo? Para vocês, precisam entender que vocês fazem parte aqui desse grupo, ok? Componente aí, língua portuguesa. E olha só aí na tela, né, nós temos o nosso conto, né, da grande Lígia Fagundes Telles. O nosso conto, só habilitar aqui a minha caneta, o nosso conto, né, nós temos o quê? Disciplina do amor, certo? Vamos lá, a leitura? Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, olha só, ele já traz, né, já demonstra para nós todo o contexto de onde se dá a nossa história. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, observa aqui, né, as classes gramaticais presentes, já ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a casa. Olha só que interessante. Ele narra, mas também descreve, né, algumas ações feitas pelos nossos personagens apresentados até aqui, ok? Seguindo. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam, faziam-lhe festinhas e ele correspondia.
chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Ou seja, o nosso animalzinho aqui, né, o qual é contado na história, já sabemos que ele é cativante, certo? As pessoas que estão à sua volta gostam, então ele é carismático, vamos dizer assim. Conhecendo um pouquinho mais. Mas eu avisei que o tempo era de guerra, isso lá no início, né? Período da Segunda Guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina. Fixou o olhar naquele único ponto. A orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até que chegasse o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Então, aqui já observamos o que é uma decepção, né? Uma desilusão do nosso pequeno cachorrinho, certo? Seguindo. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com o primo, vida seguiu, né, para todos. Os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina, né? As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, já era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. E aí nós o quê? Nós finalizamos o nosso conto. O que é interessante, né? Nós observamos que o nosso personagem principal é quem? O cachorrinho, certo? Na verdade, temos ali o personagem, o jovem soldado, né? Que é aquele por quem o nosso cachorrinho aqui da história tem esse grande amor, esse grande afeto, mas toda a história se dá com esse cachorrinho, por esse amor, por esse sentimento que ele desenvolveu por esse jovem soldado, certo? O texto é um texto muito interessante, né? É claro que, como eu disse no início, é uma narrativa curta, né? O texto, o conto, ele é sempre uma narrativa curta. Mas, a partir de um texto, o professor ele pode explanar diversas coisas, né? Como, por exemplo, eu poderia trabalhar aqui junto ao professor de História a questão da Segunda Guerra Mundial. Vocês, enquanto estudantes, podem se aprofundar em relação a esse estudo, certo? Depois partimos aqui para a nossa língua portuguesa, né? Para a nossa produção de texto. Que texto é esse? Que tipologia é esse? É gênero, gênero conto, certo? Tipologia é o tipo de texto, a forma como esse texto é escrito. É um texto em prosa, certo? Devemos sempre pensar nisso, de forma linear. É um conto, né? Encontra-se dentro desse gênero, faz parte de um gênero como esse, por quê? Certo? Porque ele apresenta poucos personagens, é um texto escrito de forma narrativa, certo? Então, a forma de escrever esse texto é diferente. Então, cada gênero tem a sua especificidade e com o conto não é diferente.
né? Então, nós observamos uma história legal, interessante e que demonstra muito para nós, né? Aqui no caso a Lígia, né? Ela tenta demonstrar o quê? A afetuosidade que o ser humano consegue, né? Despertar aí em um animalzinho como o cachorro, né? A gente já ouviu muito histórias aí onde se diz, né? Que o cachorro, de fato, ele é o melhor amigo, né? Do homem. No sentido que, às vezes, as decepções, as frustrações vêm por um amigo nosso humano, que seja, que está à nossa volta, né? Mas um cachorro, ele nunca nos abandona, né? Ele, sim, é sempre fiel, né? Ao ser humano, ao seu dono, enfim. E na nossa história que não foi diferente, né? Nós observamos muito bem isso, né? O nosso jovem soldado aqui, então, o que ele fazia? Ele tinha ali um trabalho comum, certo? E o nosso cãozinho, ele já tinha esse hábito de sempre esperar ali que esse dono, né, que esse jovem soldado voltasse, sempre. Posteriormente, vem-se o momento da guerra, esse jovem é convocado. Olha o tanto de coisas interessantes que podemos buscar, né, de conhecimento que pode ser adquirido através do que foi despertado nesse texto, né? Entender a questão do alistamento, quem pode se alistar, por que esse jovem foi convocado, certo? Olha só como é interessante. Então, seguindo aqui a nossa história, né? O nosso jovem foi convocado e ainda assim, né, na sua fidelidade, o nosso cãozinho continuou ali com o mesmo hábito, sempre a esperá-lo. E o ser humano, a família, a noiva, os primos, os amigos, todos tinham consciência que ele não voltaria. Mas o cãozinho, né, na sua questão de ser fiel, ali ele manteve com o mesmo comportamento, com o mesmo hábito, certo? E aí o texto vem nos falar, né, vem nos narrar. Os familiares, né, seguiram, a namorada casou-se, né, até mesmo com um ente ali da própria família, né, após a morte dele, porque o texto narra que ele faleceu, né, enfim, que não deu certo lá nesse caminho, enfim, né, na guerra em si. E todos seguiram a vida, familiares, primos, amigos, a noiva, perdão, e somente o cãozinho permaneceu ali, né? Até que se finda, né, a história ali triste, que ele de fato, né, também se vai, certo? Então é um conto muito interessante, um conto rico, onde nós, de fato, a minha intenção é que vocês possam, né, se apropriar de tipologia narrativa e conhecer muito bem, né, o gênero conto, que é o gênero que nós estamos trabalhando aqui na nossa aula. Combinado, pessoal? Então é isso, certo? Se vocês quiserem se deliciar novamente aí com esse texto, é muito interessante retomar a leitura aí na perspectiva de vocês, ok? Grata aí pela atenção de vocês e que nós possamos nos encontrar novamente aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau!